Mateus capítulo 26, do 36 ao 46, o poder da ressurreição. Deus colocou no meu coração hoje para falar aqui sobre o poder da ressurreição. Mateus capítulo 26, versículo do 36 ao 46, o poder da ressurreição. Mateus capítulo 26, versículos do 36 ao 46. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, e disse assim a oração de Jesus: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Senhor, estamos sentindo o Senhor aqui nesse lugar. E gostaríamos de ouvir uma palavra muito abençoada do Senhor nessa noite. Fala, Senhor, aos nossos corações. Queremos crer na verdade, e a verdade é a Tua palavra. O que ouvir aqui é a verdade em nossos corações. Isso é o que Deus quer para as nossas vidas. Que seja isso árbitro, seja juiz, seja governador das nossas vidas. Fala, Senhor, que o Teu Filho ouve, como disse Samuel. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus colocou no meu coração hoje para falar sobre o poder da ressurreição. Não é? A ressurreição de Jesus. Nós estamos celebrando aí esses dias a Páscoa. E eu celebro a Páscoa, viu, irmãos? Ainda estamos estruturando, porque eu não quero aperrear meus líderes de célula. Eu poderia fazer um evento muito grande aqui. Mas meus líderes trabalham muito. Se eu botar um negócio aqui é pior ainda, né, para eles trabalharem. Mas o poder da ressurreição, não é? A Páscoa do Senhor, é um momento muito importante da vida cristã. A gente deve celebrar isso. E um grande problema que está acontecendo no mundo hoje, só um pouquinho. Só um problema que está acontecendo no mundo hoje é o que eu chamo de cheiro de morte espiritual. Irmãos, está havendo hoje no mundo uma carnificina espiritual, né? Vamos dizer assim. O que tem de pessoas sofrendo, então cristão, né? Para você ter ideia, vê só a estatística aqui comigo. 26, isso aí faz 5 anos atrás, quer dizer, isso pode estar bem maior. Eu vi uma estatística recentemente, está de 60% o número de cristãos desviados. Mas veja só, 26 milhões de crentes existem no país. No nosso país existe 26 milhões de crentes que vão frequentar a igreja. Isso há 5 anos atrás. De 30 a 40 milhões de cristãos, 30 a 40 milhões de cristãos desviados. Nós temos só no Brasil de 30 a 40 cristãos desviados, afastados de igreja, tem compromisso com o Senhor. E 2 milhões estão tão feridos que não querem ir à igreja. Tem 2 milhões de pessoas que eles estão tão feridos que eles não querem mais ir à igreja nenhuma, não querem mais contato com a igreja nenhuma, não é?
E isso gera uma carnificina muito grande, porque se nós juntarmos o número de cristãos desviados, dá quase 2 vezes o número de crentes. Significa, irmãos, que quando tem gente entrando na igreja, tem uma multidão saindo, e é muito maior o número das pessoas que saem do que o número das pessoas que entram. E a grande questão é a morte espiritual. Porque se você pensar comigo, de 30% a 40% de milhões de pessoas no mundo hoje são desviados, aí você pode perguntar assim, será que ele aceitou Jesus e aceitar Jesus é uma coisa ruim? Aí vem esse pensamento, não é? Será que ter a vida com Jesus, crer em Jesus Cristo, é uma coisa ruim? Será que viver a fé cristã? E existem, irmãos, milhares e milhares de morte espiritual. Você sabe o que é morte espiritual? Crentes deprimidos, crentes derrotados, crentes abatidos, não é? Crentes fracassados, não é? Aceitou Jesus e o poder da ressurreição. Porque quando Jesus fala em ressurreição, fala de transformação de vida, de alegria, não é? Vida no Espírito, animação, fé espiritual no Senhor Jesus Cristo. E 30, se nós vivêssemos, o Evangelho ele fosse muito eficiente naquilo que Jesus pregou, nós teríamos aí mais de 76%, quase 76% de cristãos no país. Nós teríamos muitos cristãos dentro do nosso país, mas o grande problema está aí na morte espiritual, a sustentação da espiritualidade cristã. É comum você encontrar pessoas espiritualmente mortas, frias, apáticas, indiferentes ao que Jesus passou na cruz. E se você não quiser entrar nessa estatística que eu acabei de dizer aqui, eu vou dizer 7 coisas. Se você não praticar as 7 coisas que eu vou dizer aqui, pode ter certeza que você vai entrar na estatística dos 40 milhões de cristãos desviados. Ou você vai ser um desviado, você que está aqui hoje à noite nessa igreja, que é crente que aceitou Jesus. Se você não praticar os princípios que eu vou falar aqui, daqui a 10 anos, ou você é um desviado, ou você é um crente muito problemático. Vou dizer para você. Se você não praticar as coisas, e o diabo é uma bênção, vamos dizer assim, né? Porque o que o inimigo quer é só uma brechinha. Se você abrir, ele vai esfacelar tudo. E o que o diabo mais está fazendo hoje é realmente desvirtuando a fé cristã. E se você não praticar os princípios que Jesus ensina aqui nesse livro, você vai ser um crente desviado, ou você vai ser um crente muito problemático, crente ferido, crente traumatizado, não é? Existem crentes que, eu gostaria que muitos crentes tivessem aquela fé pura que a gente tem quando a gente se converte, não é? Chega na igreja, crê na palavra, crê nas coisas, mas tem crente que ele sofreu uma coisa, desculpa a expressão, mas é a palavra que se adequa, ele sofreu um abuso espiritual, ele sofreu um estupro espiritual, uma violência tão grande que ele entra hoje na igreja, ele se assusta. E se você não quiser ter uma experiência negativa dentro do corpo de Cristo, se você dizer assim, pastor, daqui a 10 anos eu quero estar pinotando dentro dessa igreja dizendo que maravilha ser crente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, você vai ter que seguir 7 princípios. Se você não seguir, você está fadado a ser mais um crente no meio desse grupo de pessoas frustradas, decepcionadas, que não creem no poder da ressurreição, não é? Você está fadado a viver dessa forma. A primeira coisa é a cobertura espiritual. Veja o que é que diz o versículo 36. O versículo 36 diz: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Eu estou falando aqui do Getsêmani porque o Getsêmani foi um momento mais difícil na vida de Jesus. Foi um momento mais complicado. Imagina que você está em casa e alguém te diz assim, olha, 3 horas vai ter uma reunião, e é uma reunião muito complicada que você vai ter. Uma experiência muito negativa, pessoas terríveis. Jesus sabia que ia ser crucificado, Jesus sabia que iam falar palavras pesadas contra ele, Jesus sabia que ele seria perfurado, que ele seria chicoteado, que ele seria caluniado, que ele seria blasfemado, iam falar abominações sobre ele, ele sabia. O que é que você faz quando você sabe que você vai ser chicoteado? O que é que você faz quando você sai para ir na casa de determinada pessoa e você sabe que lá vai, vamos malhar o pau em você? O que é que você faz? O que é que você faz quando você vai para o seu trabalho e você sabe que vai aparecer aquele cara terrível? Sabe aquele que diz assim, vai dar errado? Você faz, misericórdia.
Estava até empolgado. O que é que você faz? Hein, Paulo, o que é que tu faz? Está preparado? Não, né? O que é que você faz quando você está ali animado na fé cristã? Você está empolgado com as coisas que Deus vai fazer, e aí vem aquele abençoado, vem aquela frase, então vem seu pai ou vem aquela sua mãe, crise terrível, mais de 30 anos, quando vê você sorrindo, diz, não pode, eu estou triste até hoje, por que tu vai sorrir? E dá aquela frase fatal. Jesus estava nessa experiência. Jesus, ele sabia que no Getsemane seria só tristeza dali para frente, e aí ele fez o quê? Ele procurou uma cobertura espiritual. Se você fizer o que Jesus faz, você vai ser vitorioso. Vê o que foi que Jesus fez. Então Jesus foi com os seus discípulos. Ele chamou quem? Jesus. A comunidade, o grupo, a célula de Jesus, os 12 de Jesus, 13 com ele. Jesus chamou o grupo que chamamos de cobertura espiritual. Vou fazer uma pergunta para você. Você pode estar com um problema familiar, problema no seu trabalho, você pode estar passando por problema em casa. Agora eu quero fazer só uma pergunta para você. Quem está dando cobertura espiritual a você? Quem da célula está orando por você? Tem alguém aqui orando por seu problema? Se não tiver, você está perdido. A primeira coisa que Jesus fez aqui foi: eu preciso dos meus discípulos. Ele chamou os discípulos e acionou: eu quero que vocês fiquem aqui comigo, porque vai vir uma coisa muito terrível sobre a minha vida. Vai vir uma coisa muito forte. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer quando você sabe que vai passar por uma dificuldade é chamar a sua célula e pedir que eles orem. Você vai na reunião da célula e diz: pessoal, terça-feira agora é carnificina, só morte espiritual. O povo lá não crê em nada, só vai estar eu sozinho no meio. Eu preciso que vocês orem por mim. Você pode estar com uma crise, com problemas, passando por dificuldade. Você pode até passar 10 anos chorando por um problema. Eu só quero saber quem está dando cobertura espiritual a você. A primeira coisa que Jesus fez foi arrumar uma cobertura espiritual. Célula, irmãos, é necessidade. Você pensa que eu vou para a célula porque é bom? Eu preciso de cobertura. Olha, irmãos, se tem alguém aqui que tem motivos para andar desanimado, sou eu. Talvez eu tenha mais motivos de andar desmotivado do que qualquer pessoa na igreja aqui nessa noite. Mas eu nunca andei desmotivado. Muito difícil alguém encontrar assim. Eu estou dizendo que a gente não luta, mas é muito difícil você me encontrar desmotivado. Aí você pergunta assim: tá, o pastor é 10, né? Pastor, super-herói. Não, eu tenho 5 pastores que me dão cobertura. 5 pastores que estão sustentados comigo. Se não fosse eles, a cobertura deles, como Jesus fez, eu já estaria longe, né? Já tinha desistido de tudo, não teria executado nada. Eu preciso de cobertura espiritual. A gente estava no Vida Vitoriosa e estava pastor Gonzaga, pastor Jailson, pastor João da Cruz, e a gente conversava assim porque a gente se acoberta um ao outro. Está em crise, daqui a pouco o telefone toca, é um pastor. Eu disse: não, fique tranquilo, vou orar agora por você. Cobertura espiritual, dando cobertura um ao outro. Não é a questão de você dizer: não, eu estou com um problema há mais de 10 anos. Eu não quero saber quanto tempo você tem problema. Eu quero saber quanto tempo alguém está dando cobertura a você. Porque você vai desistir quando alguém não estiver dando cobertura a você. Porque se eu não tivesse um grupo de pessoas que me desse cobertura espiritual, eu já tinha desistido há muito tempo, irmãos. Você sabe, você transicionar, eu estava sábado agora com o pastor Benigno, da Igreja Memorial do Cordeiro. A igreja tinha 100 anos, vai fazer 90 anos agora. Ele resolveu transicionar a igreja para a célula. Ele disse que a igreja tinha 2 cultos. A igreja tinha 2 cultos, irmãos. Ele disse que o jovem que eu estava lá estava sendo consagrado pastor, era líder de célula, supervisor de setor, supervisor de áreas, pastor de rede, estava sendo consagrado. E eu estava lá no concílio e ele disse assim, o jovem que estava sendo consagrado pastor, ele disse: eu me lembro quando meu pastor, há 7 anos atrás, dava um curso para 5 líderes de célula. E ninguém da igreja concordava com o que ele estava dizendo. O pastor dava o curso de líder para 5 pessoas. E hoje o pastor está programando 2 cultos, numa igreja em célula, há menos de 5 anos. Ele está programando 2 cultos para fazer lá na igreja dele. Aí eu perguntei para o pastor, ele disse: o segredo é paixão e persistência. Eu disse: quem lhe ajudou, quem lhe deu cobertura? Aí ele falou: se eu não tivesse um grupo comigo, se eu tivesse umas pessoas que orassem por mim, que eu acionasse o grupo. Eu vim essa semana da casa de David, aí tem um rapaz chamado André.
Aí eu passei e Deus disse assim, fala com o André. Eu falar o quê? Futebol. Eu sou André, tu gosta de jogar bola? Aí André disse, gosto, cara, eu estou com problema na coluna, estou não sei o quê. E eu comecei a conversar com o André. E a André começou a abrir o coração. E a André disse assim para mim, olha, eu leio Bíblia em casa, eu me converti na igreja, agora eu tenho um problema. Ele disse, qual é? Eu acho que se alguém tivesse me ajudado na igreja, eu estava nela até hoje. Aí eu disse para André, teu problema é o mesmo da toda a gente, que tu não teve uma cobertura espiritual. Ele disse, depois que eu me converti, ninguém foi lá em casa assim, me chamar para um grupo, para dar cobertura, para dar apoio. Ele disse, ninguém fez isso comigo, não é? Ninguém me ajudou a viver dessa maneira, simplesmente eu não consegui viver assim. Irmãos, o que eu quero dizer, ninguém consegue viver assim. Você pode entrar aqui nessa igreja, vir todo domingo, você pode vir todo domingo, sentar aqui e assistir o culto. Deixa eu dizer uma coisa para você, espiritualmente ninguém consegue viver assim. Ninguém consegue viver espiritualmente vindo só no domingo na igreja assistindo o culto aqui comigo. Ninguém consegue viver assim. Você está fadado a ser um crente fracassado. Você está fadado a ser um crente derrotado, simplesmente porque não existe cobertura nisso. Não existe alegria nenhuma nisso. Não existe nenhuma raiz de nada. 40% de desviados no Brasil, pergunta quanta cobertura espiritual eles tiveram. Pergunta quantas pessoas foram lá e ficaram ajudando ele até Cristo ser formado neles. Não houve isso. Você perguntar para os 40%, não aconteceu isso. Olha o que foi que Jesus fez. Primeira coisa que Jesus fez quando veio na terra, sabe o que foi? Chamar discípulos. Irmãos, sabe qual era o medo de Pilatos? Que se ele matasse Jesus, esses discípulos fariam uma revolução. Porque Jesus deixou homens de guerra, capazes de lutar por você. Se você morrer hoje, quantos membros dessa igreja farão uma revolução por você? Se você morrer aqui hoje, quantos membros dessa igreja farão revolução por você? Lutarão pela sua vida. Se você estiver numa célula, talvez você tenha um grupo que faça isso por você. Mas se você estiver isolado, vindo no domingo sem cobertura espiritual, é capaz de você ficar fadado a não ter orientação nenhuma. Essa é a experiência de André. Então, primeira coisa, vá a uma célula. Não faça isso por você, não. Não faça isso pelas pessoas, não. Você precisa de uma célula. Você precisa de um grupo pequeno. Você precisa estar numa comunidade. Faça isso por você. Faça isso pela sua vida. Você precisa. E quando você precisar, o que é que você faz? Pega o telefone, ó. Irmãos, cobertura espiritual, orem por mim, que eu estou com problema. Tem alguém orando pelos seus problemas? Se você não tem, vá na cela e peça que ore. Outra coisa, veja o que foi que Jesus fez aqui. Primeiro ele chamou os 12, levando consigo depois Pedro e os outros 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Outra coisa que é fundamental, veja quem Jesus chamou. Primeiro Jesus acionou os 12 para orar por ele. Primeiro Jesus chamou a célula dele todinha para orar. Depois ele chamou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Olha o que foi que ele fez com eles. E começou a entristecer-se. Às vezes alguém chega para mim e diz assim, pastor, como é que o senhor está? Eu estou uma bênção. Pastor, não, vai dar tudo certo. Quando eu chego no meu discipulador, rapaz, estou passando uma dificuldade. Preciso da tua ajuda. Veja o que foi que Jesus fez. Ele chamou os 12, mas Jesus não falou que ele estava angustiado por os 12. Jesus disse para os 12 discípulos que eles precisavam de muita oração. Jesus falou para os 12 discípulos que ele precisava de ajuda, que ele precisava de oração. Mas Jesus chamou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e aí não, aí Jesus abriu o jogo do que estava acontecendo. Uma outra coisa que nos faz vencer o diabo e viver um cristianismo muito veroz, sabe o que é? É você ter alguém para você se abrir. É você ter alguém no discipulado que você confie. E você realmente abre o jogo da sua vida. Porque, olha, irmãos, quando eu estou aqui, não, Deus é fiel e vai fazer. Mas quando eu me encontro com o meu discipulador, de Jorge, eu digo, rapaz, está assim, 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 assim. Não que eu esteja derrotado, mas que, irmãos, se você tem um problema, você não pode pegar um caixa de som e ficar falando na rua para todo mundo. Sabia disso? Tem gente que tem um problema, o que é que ele tem que fazer? Tem que chamar o discipulador,
ao íntimo dele e começar a dizer: rapaz, eu estou com uma visão terrível, eu não estou conseguindo enxergar o bem nas pessoas, eu não estou conseguindo pensar, as coisas não estão fluindo na minha vida. Veja o que foi que Jesus fez. Ele chamou Pedro, Tiago e João para abrir o coração dele. Não se abre, irmãos, coração. Tem pessoas que sofrem tanto, porque ele, em vez de ir procurar uma pessoa e se abrir com aquela pessoa, não, ele sai com um alto-falante assim na rua, falando para todo mundo, conta para todo mundo. A Bíblia conta a história de Geazi, da viúva, e disse que a viúva, o filho dela morreu e ela correu para falar com Eliseu, e Geazi era o servo de Eliseu, e Geazi chegou perto dela e disse assim: como é que está teu esposo, teu esposo e teu filho? O filho dela tinha morrido. Sabe o que ela disse para Geazi? Está tudo bem lá em casa. Foi o que ela quis dizer: eu vou ter conversa com Geazi. Geazi foi o cara que pegou a lepra de Naamã, você sabia? Geazi foi o cara, entendeu? Ela disse: eu vou me abrir com Geazi. Foi o que ela fez: como é que está seu filho? O filho dela tinha morrido. Sabe o que ela disse para Geazi? Meu filho está bem, e está uma benção. Às vezes, irmão, você está com um problema, a célula nunca tem problema, o discipulado nunca tem problema. O que você tem que ter é uma pessoa que você possa confiar e dizer: cara, eu estou com uma dificuldade muito grande de me relacionar, eu estou com uma dificuldade muito grande, e aí você abrir seu coração, aí você expor para fora. Não saia falando dos seus problemas para todo mundo. Vê o que foi que Jesus fez. Ele chamou os 12, acionou a cobertura espiritual, depois chamou Pedro, Tiago e João e começou ali a abrir com ele o coração dele, começou a falar as coisas que estavam acontecendo, e ele estava o quê? Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Foi o que Jesus fez. Orem aqui comigo, vamos interceder juntos, vamos buscar. Então, se você quer viver uma vida, você não quiser daqui a 40 anos ser um crente desviado ou ferido, você precisa de uma célula. Se eu te garanto, se 40% dessas pessoas participassem de uma célula, não teríamos desvio nenhum no Brasil. Tenha um discipulador. Quando você estiver no 1 a 1 com o discipulador, abra seu coração, se abra. Não é? Hoje tem um negócio de internet. Olha, eu gosto muito de internet. Não tenho nada, gosto de internet. Facebook, MSN, tem um monte de coisa aí. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Porque às vezes, você sabe o que está acontecendo na China? O negócio está terrível na Coreia do Sul. As lan house tem cama agora, o pessoal não sai mais. E outra coisa, conversando com gente que está em casa, que as pessoas não vão mais para casa, as pessoas estão viciadas em conversas por virtual, as pessoas não se relacionam mais, as pessoas não estão mais juntas. Aí minha pergunta é: você viveria sem um computador pelo menos um dia? Se você não vive, você é um viciado. Agora, você, de vez de você se viciar nisso, você poderia procurar uma pessoa, não é? Você, principalmente aqui os jovens, né? O viciado. Eu me lembro que eu tinha uns 15, que eu tinha umas dúvidas terríveis. O que é que eu fazia? Estava na internet, pegava um doido assim e perguntava a ele. Um monte de bagaceiro, isso aqui e tal. Que eu não queria que ninguém me soubesse disso. Mas se você passar um dia sem isso, se você conseguir viver sem isso, se você conseguir se abrir com alguém, de verdade, quando eu falar alguém que olhe para você, que pegue no seu braço, que ore pela sua mão e consiga extrair algo da sua vida. Discipulado 1 a 1 é fundamental para isso. Eu vou dizer aos irmãos, se tem uma pessoa que na minha área de discipulado eu levo muito a sério, sou eu. Quando eu chego com os meus, principalmente meu discipulador, quando eu chego, aqui eu estou bem, mas quando eu chego com o meu discipulador, eu tenho que ser sincero com ele. Isso que aconteceu, eu disse assim, está assim, está assim. E aí ele, cobertura espiritual, e começa a me ajudar. Foi o que Jesus fez. Jesus ia passar uma dificuldade muito grande, ele acionou a cobertura espiritual. Outra coisa que Jesus fez foi o seguinte: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmanes e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Outra coisa, se você quer vencer e quer ser um crente vitorioso, se você quer crer no poder da ressurreição, crente que não ora não é crente vitorioso. Crente que não gasta tempo em oração,
crente que não fica ali na comunhão com Deus, buscando ao Senhor, desejando mais dele, gastando tempo, conversando com Jesus. Se você não faz isso, irmão, vai dar muita coisa errada na sua vida. Porque tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que estar ouvindo de Deus aquilo que Ele está mandando a gente fazer. Primeira coisa que Jesus fez quando Ele estava angustiado foi orar bastante. E Ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se for da Tua vontade, que seja assim. Mas veja que Ele está correndo em oração. E aqui está a história de Zé Matuto. Você já ouviu falar da história de Zé Matuto? Diz que Zé Matuto, na faculdade de Harvard, né? Oxford, aí disse que Deus, ele orando, Zé Matuto sabia ler, sabia escrever, orando, aí Deus disse assim: Zé Matuto, eu vou te usar grandemente. Aí, glória a Deus, Deus vai vir, e ele com aquela comunhão com Deus e orando. Aí Deus disse: Zé Matuto, vai lá na faculdade, não é? De Harvard, de Oxford, e eu vou te usar lá. Ele: mas Senhor, eu não sei ler, não sei escrever, não sei fazer nada. Vá para lá que eu estou mandando. Aí ele foi, quando chegou lá, Deus disse: olha, conheça todo mundo aí da faculdade. Aí ele saiu conhecendo, perguntando quem era cada um, andando dentro da faculdade, Matuto, sabia ler, sabia fazer nada. Mas ele orava, crente que ora, crente de vitória, irmãos. Aí o que acontecia? Ele começou a orar, e aí ele começou a conhecer os professores, e conheceu o diretório acadêmico escolar. E aí ele conheceu o presidente do diretório acadêmico. E aí Deus disse para ele: fale para esse homem. Ele: mas Senhor, como é que eu vou falar para esse cara? O cara é inteligente, psicólogo, cara apoia. E outra coisa, essa faculdade é onde estudam os presidentes dos Estados Unidos. Aí ele disse: Deus, isso é a história verídica, viu, irmãos? Aí o que acontece? Deus, como é que eu vou evangelizar esse homem? E Deus disse: vá lá. E o homem era ateu. Aí ele foi, veja o que é oração. Aí ele foi e começou a falar. Aí o rapaz da faculdade começou, aquele conhecimento acadêmico: eu não creio em Deus por isso. Olha você e tá. E começou a falar. E aí na frente de muitos alunos e professores. E começou a falar, não, porque falou da química, e falou da física, e falou dos astros, e falou de tudo, e em tudo Deus não existia, e tal, e falou, e o homem pensando assim: Deus. E aí ele começou a orar: Deus, o que é que eu digo? Ele começou a orar: Deus, o que é que eu digo para esse homem? Aí Deus disse assim para ele: diga biscoito. Aí ele: oxi, meu Deus do céu, Deus, o que é que eu digo? Diga biscoito. Aí ele: meu Deus do céu. Aí ficou ali, e os caras tudo, e o cara pei. E você não vai falar nada não? Ele disse: meu Deus disse: diga biscoito. Aí ele olhou para o cara e disse: biscoito. Aí todo mundo começou a rir. Mas o presidente acadêmico ficou assim, assustado. Ele disse: biscoito. Aí todo mundo começou a rir, e o cara ficou assim, apreensivo. E aí ele disse: pessoal, eu guardo um segredo comigo há muito tempo. Eu tenho um problema de anos. Eu fiz psicanálise. Eu não contei a psicólogo nenhum. Eu fiz terapia com psicólogo, mas eu nunca contei isso. Isso foi em mim assim, eu estudando em minha casa, eu fazendo terapia em mim mesmo, né? E ele disse: eu descobri que um biscoito me trouxe um trauma quando eu tinha 3 anos de idade. E ninguém sabia disso. Eu não tinha dito isso a ninguém, nem a psicóloga no quarto eu ia dizer. Aí o cara disse: rapaz, é o biscoito. O cara: biscoito. Aí quando só disse biscoito, o cara disse: eu creio em Deus. Isso é vida de oração. E às vezes você não sabe de nada. Às vezes você diz assim: meu Deus, não sei para onde é que vai, não sei ler, não sei escrever, não sei nada. Se você orar, Deus vai fazer alguma coisa por você. Se você buscar o Senhor, Deus vai realizar alguma coisa. Às vezes eu digo assim: Deus, eu me ajoelho, eu digo: Deus, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, eu sou sem Deus. Olha,
minha vida estaria acabada. E às vezes eu digo, Deus, e a única coisa que eu faço é orar. E eu sei, irmãos, eu sei que pode ser que eu não tenha a eloquência que eu deveria ter. Pode ser que você não tenha a personalidade que as pessoas gostariam que você tivesse. Talvez você não tenha a aparência, o jeito que as pessoas gostariam. Mas se você orar, Deus vai usar você. Vai usar você dentro da faculdade, sem você saber ler. E aí o que aconteceu, irmãos? Esse presidente da escola acadêmica, diretor acadêmico, se converteu e evangelizou junto com o irmão dentro da faculdade. E hoje, você sabia que tem até hoje professores evangélicos nessa faculdade, que há muitos anos era uma faculdade ateia, não tinha ninguém que acreditava em Deus nenhum lá dentro. Porque às vezes você diz assim, como é que eu vou evangelizar dentro da faculdade? Se você não orar, como é que você vai evangelizar? Porque o povo que está lá é razão por razão, não tem como calcular isso não. É só você dizer, Deus, que palavra eu vou dar para esse rapaz agora? E aí você acerta, é biscoito. Rapaz, fiz PhD, eu quero mas é biscoito, você está com problema com biscoito. E aí Deus vai revelar a você. Oração, foi isso que Jesus fez. Ele acionou os 12, ele acionou os 3 mais próximos, e João era o mais próximo ainda, que era o discípulo do amor. E depois ele fez o quê? Orou. Era a igreja orando, era os 3 discípulos mais próximos ajudando de forma mais efetiva na oração, e ele clamando ao Senhor. Está acontecendo assim com você? Você acionou a célula, você acionou o discipulador, e você está todos os dias no quarto de escuta, irmãos. O diabo, quando viu isso aqui, essa articulação de Jesus aqui, 12 orando a célula, depois os 3 mais próximos, e ele constantemente clamando a Deus. Sabe o que o diabo disse? Esse homem, quando sair do Getsemane, vai matar todo mundo. Ele vai sair cheio de poder. Não tem quem segure Jesus, porque ele fez todo o processo, irmãos. Aí você olha assim, olha, eu estou aqui, olha, dou a carreira, eu vou lá na rua, corro, subo de novo. Durante a semana, supervisão de célula, quarta, tradel, quinta, treinamento, e você vai e volta, e corre, sube e tal, e você diz assim, da onde vem isso? Intercessão de célula, discipulado 1 a 1, vida de oração. Se não fosse, estaria destruído. Eu vou dizer um negócio a você, se você não estiver vivendo dessa maneira, eu teria deprimido, irmão, passei 5 anos, ai meu Deus, eu sou o pastor, e o diabo fracassado, eu sou. Aí eu disse, espera aí, Senhor. Acionei hoje, quando começa eu, pessoal, plano A, turma, chegou aí, eu disse, está chegando, mas, e aí você começa, irmãos, hoje você anda, glória a Deus, aleluia, e vamos, e é vitória, e vai dar certo, e nós vamos conseguir, e Deus vai ser fiel, levanta a cabeça, vai dar certo, nós é vitória, é bênção, eu vou orar e Deus vai realizar, e nós confiamos em Deus, estou apaixonado por Jesus e quero continuar fazendo isso. Por quê? Fruto de quê? Vida de devocional, discipulado profundo e cobertura espiritual. Se você exerce essas 3 coisas, você consegue andar uma vida de vitória. Foi isso que Jesus fez. Irmãos, quando Jesus saiu do Getsemane, tinha centurião na face da terra que matasse. Ele disse, quem é você? Ele disse, eu sou o Cristo. Mas foi pancada. A gente assistiu o filme hoje aqui de manhã, não foi? Foi sofrimento, a coisa foi terrível. Agora imagina o que é que você faria. Aí o diabo, sabe o que é que o diabo diz para quem não busca as coberturas? Ele diz assim, se enforca, rapaz. Aí é suicídio, depressão, remédio para dormir, não é? Pessoas em depressão, crise espiritual, pessoas que não creem no sobrenatural, simplesmente falta de devocional diária, falta de cobertura, falta de pessoas que estão ali cobrindo você. O que é que você vai fazer? Se você sabe que vai enfrentar uma luta, irmãos, você já tem que começar a acionar. Eu lembro que eu ia agora para Vida Vitoriosa, já comecei a acionar a turma, olha, começa a orar aí, isso é Vida Vitoriosa, é confusão em cima de confusão. O problema é aqui na cabeça. O problema é na cabeça. Outra coisa, passando a visão, veja aí, olha. Depois voltou aos seus discípulos, agora quando Jesus volta. Depois de Jesus acionar a célula, acionar os 12, fazer todo o processo de cobertura espiritual, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando Jesus volta, irmãos, crendo na cobertura, eita Deus. Aí quando chega para os discípulos, eles estão o quê? Nem aí. Você sabia que tem gente em célula que ele não entende tudo isso que eu estou falando aqui para você? Ele não está nem aí. É incrível, né?
Tem gente que tá nem aí para isso que eu acabei de falar agora. Jesus fez todo o processo. Cara, oração por mim. Faz aí uma oração por mim. Aí chega a ligação, ora aí pelo irmão. Não, essa é a conversa dele. Tem cobertura nenhuma. Falência total. Aí Jesus diz, meu Deus, o que está acontecendo? Você sabia? Tem gente em célula que eu não sei nem para onde é que ele vai. Por que você está aqui? Eu não sei. Eu estou aqui porque mandaram eu estar aqui. Não tem cobertura, não tem um discipulado profundo, ele dá cobertura a ninguém. O cara correndo no tiro, ele leva um tiro. Você sabe o que é cobertura? Já assistiu aquele filme Faroeste? O cara corre que eu estou com cobertura. O cara corre, pá, mas rapaz, tu morresse. Tu não desse cobertura não, eu estava sem bala, esqueci, ó. Deu cobertura nenhuma. Aí Jesus chama os discípulos, rapaz, a coisa está feia aqui. Você liga para a célula, o pessoal acelera todo mundo aí, eu estou precisando de oração, a coisa está feia. Ninguém está nem aí. Não tem cobertura nenhuma. Você acha que as pessoas estão, mas as pessoas não estão dando cobertura. E aí foi o que Jesus fez. Jesus começou a passar a visão para eles. Pessoal, o que é isso que está acontecendo? Quantas vezes você tem que repetir, o líder sabe disso, na célula, a visão. Pessoal, qual é a missão da igreja? Qual a missão da célula? É evangelizar, porque danado tu não traz um visitante para a gente cuidar dele. Por que tu não traz ninguém? Cadê a lista de oicós? Qual a missão da célula? Aí Jesus começa a passar a visão para eles, de novo, repetindo a visão novamente. Cadê o espírito coletivo? A gente não decidiu amar todo mundo de uma só vez. Decidimos evangelizar, vamos lá, em nome de Jesus. E aí Deus começa a dar um exemplo muito claro. Aí Jesus repete novamente, olha, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi Jesus, vigie e ore. Jesus dá um exemplo de quê? Vida vitoriosa, irmãos. Que é um conselho muito abençoado que eu vou te dar. Quando tu chegar na célula e ver aquele irmão assim, o que você tem? O que você tem aí? Fazer que nem Jesus. Que isso, pessoal? Que isso aí, Mônica? Vamos lá, não é? Ali da célula, né? Verônica. Aí, pessoal, o jeito ali, o alvo ali, ó. A gente é crente, a gente vai orar, Deus é fiel. E começar a lembrar as pessoas quem nós realmente somos. Às vezes a gente tem que ter sempre uma pessoa dessa na célula que diga assim, que é isso? Que negócio é esse? A gente é crente, a gente vai orar, nós vamos nos reunir, nós vamos acionar os irmãos, vai haver cobertura espiritual, vai haver discipulado profundo, nós vamos interceder por você, Deus vai abençoar, e você tem que ser modelo. Não, eu vou fazer o meu discipulado. Como é que você vai cobrar discipulado de alguém se você mesmo não discipula ninguém? E nem tem compromisso com o discipulado de ninguém. A mesma coisa que foi o que Jesus fez, ele levou a sério o modelo, praticou, quando voltou faliu. Não funcionava do jeito que ele tinha estabelecido. Não funcionava agora, mas ele estava estabelecendo alguma coisa. Então às vezes você tem que chegar na célula e animar, vamos lá, nós comprometemos, vamos lá, todo mundo, Deus é fiel, andar em vitória, vamos orar pelos enfermos, Deus vai restaurar você, Deus vai fazer uma obra na sua vida, nós vamos orar e nós vamos ganhar a cidade para o Senhor Jesus Cristo, nós vamos alcançar esse lugar todinho para o Senhor Jesus Cristo. Aqui não vai caber o número de pessoas que Deus vai salvar. Você sabia que? Aí eu estava com o pastor Benigno sábado, ele disse assim, era 5 pessoas numa reunião, ele está fazendo 2 cultos agora, está transicionando a fazer 2 cultos, está botando um telão do lado de fora da igreja, porque não cabe mais ninguém. E o rapaz que estava no exame disse assim, meu pastor é um exemplo de perseverança, né? Porque ele ficou sozinho, só ficou 17 pessoas, a igreja tinha 2 cultos, irmão, ficar 17 pessoas, já é, o negócio é sério. Quando eu ligo para ele, eu tenho que honrar ele, né? Semana eu estava ligando para o pastor Benigno e eu disse, o senhor desbravador, pastor abençoado, porque lá em cima que ele sofreu muito, né? E aí o que acontece? Vida vitoriosa, dando a visão. Você tem que começar a passar a visão para as pessoas. Se você quer realmente que não haja desviado do Brasil, se você não quer que haja desviado na igreja, seja participante. Essa semana eu estava dizendo para o irmão, me ajude pelo amor de Deus. Me ajude pelo amor de Deus. Como? Rapaz, tu vê um cara triste, diz a ele, sai dessa tristeza. Me ajuda, porque você deixa só eu aqui, ó. Ei, irmão, vamos lá, não, vá você também. Que é isso, rapaz? Deus é fiel, vai dar tudo certo. Tem que ajudar. Ajude o líder, ajude o discipulador. Quantas vezes o discipulador está em crise e o discipulado dá aí, ó, olha a falência aí, ó. Era para ele me ajudar, ele só está malhando aqui, só está chorando aqui. Não, é isso mesmo, não. Aí você tem que levantar e dizer, agora eu vou animar o meu discipulador. O meu discipulador, tem dia que eu tenho que discipular ele. Sabia disso? Tem dia que ele diz, ei rapaz, que é isso?
Aí começa a passar a visão. E a multidão? E aquela igreja grande, rapaz, que a gente vai alcançar? Ele diz, ih, rapaz, esqueceu. Pronto, esqueça não. Vida vitoriosa. Bem sucedido, em nome de Jesus. Você lembra isso para ele. Você tem que lembrar isso. Quantas vezes você tem que chegar em casa, o diabo vai encostando ali devagarzinho, ó, na família. Não, acabou tudo. Não, acabou nada. Jesus chega para os discípulos, o sistema falido que ele plantou não estava funcionando. Os discípulos nem iam para aquilo que Jesus falava, mas Jesus motivando eles. Outra coisa, você como crente, senão a gente vai criar desviado aqui, irmão. Se você chegar numa reunião, é tudo desviado, vai dizer que não, aceitou Jesus, vai estar aguentando mais não. É muito sofrimento. Tem que ter pelo menos um. Você ore, viu? Você que é líder, você é membro. Meu Deus, me deu um membro na célula assim, do jeito que o pastor está falando. Vai ser eu. Vai ser eu. Eu vou chegar na célula e vou dizer, acabou com isso aí. Aquela mulher mais chorando, menino correndo daqui. Deus vai operar. Tem que ter pelo menos um assim, de fé dentro da célula. Trazendo vida onde existe morte. Tem que trazer vida para onde existe morte. Não posso aceitar, eu não posso concordar, eu não posso defender, eu não posso nem pensar que uma pessoa possa ter uma vida machucada. Deus não quer isso para ninguém. Deus não quer isso para ninguém. Eu não posso nem pensar nisso. Às vezes eu sou tão complicado com pensamento negativo, não é? Irmão, quando chega para mim, não vai dar certo. Rapaz, já fica assim, quieta aí, né? Quietinha aí. Rapaz, não pode nem. Tá amarrado. Rapaz, impressão danada é essa. Pensa comigo, o que é que eu vou ganhar com isso? Me diz. Não vou ganhar nada com isso. Sabe o que é que eu vou ganhar? Uma noite sem dormir, uma dor no peito e começar a olhar os outros de olho atravessado. Eu não posso pensar isso. Você sabia que tem coisas que não é bom você nem saber. Olha, eu quero fazer um bem, o senhor estão dizendo, eu digo, não quero saber não. Quero continuar com a mesma perspectiva que eu tinha antes. Então, foi o que Jesus fez. Ajudou as pessoas a abrir as mãos. Veja, quando voltou de novo, os encontrou dormindo pela segunda vez. Aí foi o que Jesus fez, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez. Veja, Jesus nem confrontou eles. Você viu, Jesus viu que eles estavam arrasados mesmo. Jesus fez o quê? Eu vou orar por eles. Acho que aqui Jesus já orou por eles, não orou nem por eles mais. Só vou orar por eles. Dizendo as mesmas palavras, ajudando a abrir as mãos. Jesus estava ajudando os discípulos a exercitarem sua fé, irmãos. Quantas vezes eu estou na célula, eu pego uma pessoa, começo a discipular, ele começa a andar em vitória, passa uns 15 dias, do 16 ele cai. Isso aí acontece várias vezes. Eu estou discipulando alguém, ele vai firme, aí pum, cai. Aí vai, cai de novo. Aí vai, cai de novo. Aí o que é que você tem que fazer? Ajudar ele a abrir a mão. Significa, ele não sabe a força que tem. Ele não sabe a força que ele tem. Ele não sabe o quanto ele pode enfrentar. Ele não sabe o quanto ele pode ganhar. Ele não sabe a força que existe dentro dele. Ele não conhece. E por não conhecer, ele não consegue experimentar. Eu não sei se você já viu, eu mesmo às vezes lá em casa, eu estou pegando uns baldes cheios de água e vou carregando. Aí tem uma hora que o balde está vazio, eu penso que ele está cheio. Rapaz, a força é grande. Aí eu percebo o quanto eu sou forte. Quando ele vazio, você faz assim, mas rapaz, eu botei uma força agora. Às vezes acontece assim na fé cristã. Às vezes há morte na panela, não foi isso que o profeta disse? Tem morte na panela. Onde deveria haver vida, onde deveria haver felicidade, onde deveria haver esperança. Olha, onde houver um crente dessa igreja, tem que haver esperança. Mas às vezes há morte na panela. Às vezes as pessoas não conseguem criar esperança nenhuma, não conseguem criar nada, perspectiva positiva nenhuma. Às vezes a gente está ali perto, às vezes a gente está ali perto com a palavra de Deus e a gente não consegue criar expectativa positiva nenhuma. E uma outra coisa que Jesus tinha que ajudou muito, e retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. E retirou-se novamente para orar. Intimidade com Deus. Vou dizer um negócio, irmãos. O mundo do futuro,
o mundo do futuro, se você não tiver comunhão com Deus, você está perdido. O mundo do futuro que está vindo aí, do jeito que o mundo está vindo aí, se você não tiver intimidade com Deus, você está perdido. Porque o mundo que está vindo aí é só inteligência. Você só vai sobreviver no mundo hoje aí se você tiver muita inteligência, estudar muito, ou se você for uma pessoa que acreditar muito no que você faz. Se você for uma pessoa no mundo, você tem ideia, se você for uma pessoa que desmotiva com qualquer coisa no mundo hoje, você está fadado a sofrer. No mundo que vem aí para frente, você não vai aguentar. E Jesus aguentou porque ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha comunhão profunda com o Senhor. Ele tinha uma experiência muito grande com Deus. E essa experiência que Jesus tinha com Deus fez com que ele fosse uma pessoa vitoriosa. E aí quando Jesus saiu do Getsemane, ele saiu, irmãos, certo do que ele ia fazer. Não tinha nada que o detenha. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que detém você? O que é que faz você parar? Eu tenho certeza que é uma coisa bem pequena. Você pode criar enfeitar bem muito, mas não é uma coisa muito grande. Não tem nada que Deus não possa fazer. Agora, se você começar a orar a Deus e buscar ver o sobrenatural dele atuando sobre a nossa vida, você vai conseguir enxergar o poder de Deus na sua vida. E a outra coisa que Jesus fez no Getsemane foi persevere no discipulado. Persevere no discipulado. Continue, foi o que Jesus disse. Depois voltou aos seus discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Está vendo aí? Não está funcionando não, discipulado. Não está funcionando cobertura espiritual nenhuma aqui. Não está acontecendo do jeito que Jesus programou. Mas ele persevera no discipulado. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue. Veja, chegou a hora, eu estou preparado. Vocês não estão, mas eu estou. Irmãos, deve estar para vir uma grande tribulação sobre essa igreja. Tribulação grande. E não são muitos que vão aguentar não. Eu digo de coração para vocês. Tem experiência aí muito forte. Talvez você diga assim: não, porque a célula é um grupinho bom. Não, isso aí não significa nada. Mas vem uma tribulação muito grande aí. E todos os domingos, na célula, a gente incentiva: irmão, leia a sua Bíblia, acione sua célula e abra no discipulado. Acione sua célula. Você está precisando, ligue para o líder, peça que orem por você. Vá para o discipulado, abra a vida com o seu discipulador, peça ajuda. Ore todos os dias. A gente dá um curso devocional diário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia. Sabe o que é que tem gente que está fazendo? Revistinha escondida, discipulado, estou com a dor da perna. Um dia vai vir uma dor danada, aí tu vai ver, não é? Um dia tu vai ver, tu vai precisar. Sabe o que é que vai acontecer? Vai peneirando assim, ó. E sabe quem é que vai ficando, irmãos? Quem é que vai ficando? Os valentes. Pedro mesmo negando ainda andou um pouquinho. Sabe o que é que vai acontecer depois de um tempo? A igreja vai crescendo. E aí o que acontece? Vai afinando a coisa. E vai ficando. E eu sei que aqueles que vão ficando são aqueles que estão com fé. São aqueles que estão fazendo isso que eu estou falando aqui. Não porque eu estou dizendo, mas é porque o mundo vai bater pesado. As aflições desse mundo, Jesus diz assim, que as aflições desse tempo presente não são comparadas com a glória que em nós será revelada. Se nós não estivermos preparados, acionando a célula, fazendo discipulado profundo, orando todos os dias no quarto de escuta, você não vai subsistir. Porque o inimigo, ele bate e bate pesado. Ele coloca ideias destrutivas na nossa mente. E se a gente não buscar todos os dias estar na presença do Senhor, nós não iremos conseguir. E o que foi que Jesus fez? Perseverou no discipulado. Jesus perseverou na comunhão com eles, continuou ensinando a eles a verdade. E eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E aí Jesus se entregou. Sabe o que é se entregar, irmãos? É você chegar na célula assim, ó, você grupo orando, discipulado profundo. Olha, irmãos, quando no discipulado eu faço o meu discipulado e é profundo, a semana chega assim. Aí você, por quê, pastor? Botei para fora tudo, o cara vem cá, o nome de Jesus está repreendido, tal. Porque igreja em célula, irmão, é pancada. Você sabe quantas conversões só essa semana teve? Você não sabe.
Eu vou começar a dar aqui as estatísticas aqui, com os irmãos dizem, o negócio o negócio é conversão. E não olha aqui não, porque isso aqui é só uma celebração. E quando a gente chega a 200, a gente tem 120 pessoas aqui, porque 80 estão sendo consolidadas através do discipulado. Então o que acontece? Se todos os dias você não estiver ali, olha, consagração ao Senhor, discipulado profundo, nós estávamos no Vida Vitoriosa, tem um pastor abraçado assim comigo, chorando, disse, Jorge, pelo amor de Deus, me discipula. E não era porque ele queria fazer comigo, é porque não tinha ninguém. Agarrou comigo assim, pelo amor de Deus. A gente viu lá, não foi? Eu estou até um pecado, só 15 dias eu caí, pastor. 15 dias eu caí. Cadê tu? Não ligou para mim. Aí ele agarrou e disse, pelo amor de Deus, liga para mim, pelo amor de Deus. Chorando, Vida Vitoriosa. Eu quero ser um vitorioso, eu preciso que tu me ajude, cara. Eu posso ligar, liga para mim. A hora que você quiser, você pode ligar para mim. Me abandonaram, ele até disse assim, passaram 15 dias sem me discipular, eu não liguei a correria também, porque eu preciso ligar, que ele liga mesmo, não tem esse negócio de discipulador que liga não, o discípulo, rapaz, cadê você? Eu preciso da sua ajuda, perseverança no discipulado. Jesus não desanimou dos discípulos, simplesmente porque eles não entenderam a visão e porque eles não estavam funcionando do jeito que Jesus gostaria que fosse. A mesma coisa eu digo, irmão, não desista porque as coisas realmente não estão saindo do jeito que você espera. A gente tem que continuar, perseverando, paixão e perseverança. Essa é a frase que o Senhor Jesus coloca em nossos corações, amém?